Vlad Petrov, nasci na cidade de São Paulo, capital, num bairro chamado Vila Medeiros, e fui criado pelos meus pais, né, e com mais 2 irmãos, e a nossa vida era uma vida simples, uma vida tranquila. Meu pai trabalhava como marceneiro, a minha mãe seguia dentro de casa, né, fazendo seus afazeres. Eu tinha um irmão que era baterista, que eu me recordo, nos anos 70, e uma irmã que era manicure e virou advogada no final. Hoje eu sou fisioterapeuta, perito judicial, tenho um consultório, uma clínica que eu atendo vários pacientes com problemas ortopédicos, neurológicos, trabalho com acupuntura, faço tratamento a nível de reumatologia, e esse tem sido o meu caminho hoje. Mas eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês da minha vida, da minha trajetória artística, da minha trajetória musical, que se perdeu nos anos. E eu vou contar para você o que aconteceu nesse tempo. Down among the pile, discarding humans. Down among the pile, bought and sold. Down among the ones they once forgotten. Down here in the only world they know. Surrounds No início da minha vida musical foi muito interessante, porque eu vivia rodeado de pessoas que gostavam de música, né? Meus pais, eles gostavam muito de MPB na época. Eu ouvia muito Chico Buarque, Clara Nunes, Milton Nascimento. Então, os meus ouvidos ali na minha casa eram repletos de músicas boas. Então, eu sempre vivi envolvido com essas músicas. O meu avô, né, na época, ele tocava um pouco de violão, né? O meu irmão era baterista, tocava nos bailes, né, nos circos. E eu acabei desenvolvendo essa vontade também de fazer parte desse hall de músicos. Agora, o interessante foi o seguinte, que eu comecei a vislumbrar isso. A primeira vez foi num circo. Meu irmão, que era praticamente do meio, tinha eu, a minha irmã e meu irmão, que é meu irmão do meio, ele tocava bateria. E eu acompanhei ele num circo. Às vezes eu insistia para ele ir no circo, que ele tocava, e uma noite eu fui assistir um espetáculo lá de circo, de palhaços. Mas nessa noite tinha um cantor chamado Paulo Sérgio. E o Paulo Sérgio, ele entrou no palco, né, todo assim, como um galã, e todo mundo aplaudindo ele. E o doutor José do Paulo, eu me para falar com ele. Olá. Bem que eu morra de desejos por você. Assim que ele terminou de cantar,
ele mostrou um disco dele, e era um LP na época. Muita gente que está assistindo agora não sabe o que é LP, mas era um disco grande, né? E ele olhou, né, ali para a plateia e de repente olhou para mim e falou: menininho, você, vem aqui. Aí eu olhei para trás assim, falei assim: será que é comigo mesmo que ele está falando? Ele falou: é você mesmo, vem aqui. E vem cá que eu vou te dar esse presente, esse disco para você. Aí cheguei ali na frente assim de todo mundo, meio envergonhado. Ele falou: olha, esse disco é para você, tá bom? Estou dando de presente. E aí, de forma de gratidão, né? Eu tinha, não lembro, acho que tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos. Eu olhei para ele e falei assim: um dia eu quero cantar como você. Ele deu risada e falou assim: siga seus sonhos, siga suas vontades, né? E a partir dali eu comecei a vislumbrar a ser um cantor. Chegando em casa, o meu avô, que tocava violão, ele falou assim: o que você quer? Eu falei assim: eu quero que você me ensine a tocar. Ele falou assim: mas você é muito pequenininho para cantar, para tocar, o violão é muito grande para você. Eu falei: não, vô, mas me ensina, tal, que eu vou aprendendo. De repente meu pai compra um violão menor, eu começo a tocar. E foi assim que eu mesmo, desajeitado com aquele violão, eu aprendi 3 acordes. E nesses 3 acordes eu comecei a inventar as minhas músicas. A partir dali me deu mais gás assim para poder começar a tocar, a inventar música. E um dia na escola teve um concurso lá de música, e eu participei do concurso de música do Dia das Mães. E eu fiz uma homenagem para o Dia das Mães, e foi a minha primeira canção, a minha primeira composição. Eu fiz eu peguei o violão e tal, toquei para um monte de mães. Foi minha primeira composição. Que música era? Como é que era a música? Você lembra? Mamãe Tu És. Foi a minha primeira composição. Como é que era? Você lembra um pouquinho? Show. Mamãe Tu és a flor do meu jardim. Tu és a rosa, o lírio e o jasmim. Tu és também a vida e a beleza. Tu és linda como a natureza. Que bonitinho! Depois eu fui para o teatro, né? Um teatro chamado Vila Maria, né? Que era lá na região do bairro da Vila Maria mesmo, e entrei num curso de teatro. O curso era do Josias Batista Montegan, e era um curso gratuito pela prefeitura, e no teatro eu participei, fiz o curso completo lá, e eu participei da minha primeira peça, que era O Noviço de Martins Pena, e foi um grande sucesso na época. Muita gente dava risada porque o meu papel era um padre mestre. Eu fiz um laboratório muito grande, assim, fui até num convento, peguei uma batina, fiz um trabalho incrível que as pessoas começaram a gostar do meu trabalho também como ator. Deus esteja nesta casa. Uma serva de vossa reverendíssima. Minha senhora terá bondade de perdoar-me pelo incômodo que lhe damos, mas nosso dever... Incômodos, reverendíssimo senhor. Vossa senhoria há de permitir que... Desculpe. Vossa senhoria há de permitir que lhe pergunte se o noviço Carlos que fugiu... Hein? Taluda! Hein? Está ali! Hein? O noviço! Ahá! É preciso surpreendê-lo! Esses senhores oficiais de justiça nos ajudarão. Este meu sobrinho dá-me um trabalho!
A senhora é sua tia? Uma sua criada. Tenho muita satisfação. Ah, sim. Não percamos tempo. Venha. Rápido, senhores. Um fica ali, o outro fica aqui. Quando ele sair, não lhe deixem escapar. Agarrem-no. Muito bem. Isso. Grite o que gritar, fale o que falar. Venha cá pra fora. Devagar. Nesse sentido, eu ali coloquei o meu nome, né, escrito dentro da classe artística como Vlad Petrov. Né? Todo mundo começou a me conhecer como Vlad Petrov, como compositor, como ator e cantor. Após fazer peças de teatro como noviço, participei da peça junto com o Flávio Guarnieri, que era filho do Gian Francisco Guarnieri, As Aventuras do Capitão Fantástico, Alice nos Países das Maravilhas, A Revolta dos Brinquedos, que foi também um grande sucesso. Nós ficamos em cartaz lá no Teatro Brasileiro de Comédia durante mais ou menos um ano lá. E a minha vida artística era isso, né? Era teatro, era música. Começamos a vislumbrar em fazer um disco, eu e o Josias. Aí entramos no estúdio, como eu fazia composição, ele também, a gente se tornou parceiro, fizemos a música Ligadão, fizemos programação, tantas outras músicas, e ali nós seguimos para a área fonográfica. Muita gente estava curtindo assim os nossos trabalhos, e a gente acabou gravando um disco pela gravadora Fermata, e montamos a banda Curto Circuito. Começamos a ir a alguns programas de televisão, no Bozo na época, teve Criança na Bandeirantes, e recebendo convite daqui e dali, até chegou um dia que o nosso disco parou na mão do Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante, ele não suportava nenhum grupo de rock na época. Na época era Titãs, Paralamas do Sucesso, anos 80 nós estamos falando. E o nosso disco foi parar na mão dele. Programa de político, lá vem o enterro, deixa o homem em paz. Para. Uma droga. Esses conjuntos de rock depois estão falando mal, pronunciam mal, a gente não entende a letra. Aquele diabo da guitarra. Olha. Chegou o grande dia que nós recebemos uma pessoa da produção que nos chamou para participar numa quinta-feira junto com o programa do Flávio Cavalcante. A gente ficou meio assim, com medo um pouquinho, né? Porque ele era meio bravo, mas ao mesmo tempo ia ser uma audiência grande para nós. Então nós iríamos naquela quinta-feira. Só que naquela semana, que era, acho que era uma segunda-feira ou terça-feira, nós recebemos uma notícia que o Flávio Cavalcante, ele tinha ido a óbito. Eu me lembro dele, eu me emociono muito, porque a gente viu que ele praticamente morreu no palco. E no meio do programa ele começou a passar mal. A gente viu ele na maca, no estúdio, porque ele não quis sair de lá enquanto o programa não terminasse. Desculpem, porque eu fui pego também de improviso, mas o Flávio teve uma pequena indisposição. Isso para mim foi uma grande lição de vida, lição de profissionalismo, de respeito ao público, de respeito à emissora e de vocação mesmo, de amor à profissão. Para o SBT foi muito bom ter tido o Flávio na sua equipe. Por conta de um infarto. E aí a gente acabou não indo para o programa do Flávio Cavalcante. Que para nós, de tudo, um grande apresentador, né? E, enfim, foi uma perda ruim para a televisão brasileira na época. A gente estava caminhando bem na banda, no curto-circuito, até que um dia o Josias, ele achou por bem parar com aquele trabalho. Eu, na época, não me engano, tinha uns 15, 16 anos na época, e para mim foi um choque também ter que parar aquele trabalho. Foi nisso que eu fiquei desanimado um pouco com aquela situação toda,
Mas eu queria continuar fazendo trabalho, né? Porque era tão bacana aquela coisa de televisão, de áudio e tal. E aí acabei ficando muito desolado com aquela situação. Nós estamos falando aí de 1986, né? 1987 eu comecei a tocar em barzinhos ali na região de Santana e pedi para o meu irmão na época, que era baterista, para participar com ele junto da banda. Comecei a fazer covers de outros grupos, né? Tipo Paralamas do Sucesso na época, a RPM, que estava no auge. E acabei conhecendo uma pessoa na época, né? Na época do curto-circuito eu já conhecia a pessoa, tivemos um relacionamento. Disso veio uma criança, que é minha filha, né? Assim que ela engravidou, a minha vida praticamente deu uma estagnada, porque muita gente pressionando, falando assim, você vai viver de música, vai viver de teatro e tal, você precisa arrumar um emprego. E foi nisso que eu fiquei ali pensando, né? Agora eu tenho uma família para cuidar, preciso tratar disso com mais carinho, eu não posso ser só autônomo de vez em quando, né? Vem aqui um pouquinho, vem lá, mas eu preciso ter alguma coisa fixa. E foi nisso que surgiu a ideia de trabalhar numa escola, na época, né? Eu estudei numa escola como inspetor de alunos, e esperando uma oportunidade de trabalhar para o Estado de uma forma mais ampla, e foi nisso que surgiu a Polícia Militar na época. Para você ver, né, a mentalidade das pessoas, como um músico, como um ator não fosse um profissional. E ainda mais naquela época a gente vivia esses julgamentos, preconceitos. E eu acabei ingressando na Polícia Militar por conta dessa oportunidade de estar trabalhando no Estado. Não que eu vislumbrasse ser um policial militar, mas era o que eu tinha naquele momento, ser um policial militar. E foi que eu ingressei na Polícia Militar no ano de 1987. Fui para Pirituba, para o Centro de Formação de Soldados do Estado de São Paulo. E ali me formei, né? Depois de 6 meses praticamente, que foi curso rápido. Me formei e fui para a Academia do Barro Branco. Eu tinha uma experiência já como pistonista, né? Como tocava pistão na banda marcial da Nichiren Shoshu do Brasil. Fui budista, né? No começo do vídeo eu não falei para vocês, mas a minha família ela era toda budista, da Nichiren Shoshu do Brasil. E a gente fazia parte, né, desses eventos, eu fiz parte da banda marcial, acabei adquirindo essa experiência. E lá na Academia da Polícia Militar, eu me tornei corneteiro lá durante um tempo. Depois eu fui para um centro lá dentro que era audiovisual. Eu comecei a trabalhar com câmera, com vídeo na época, parte cinematográfica, enfim. E aí eu recebi uma oportunidade através de um major para trabalhar lá no Comando Geral. Lá no Comando Geral, após a minha transferência, eu fiz muita amizade, porque eu trabalhava com assessoria de imprensa e vários jornalistas ali participavam dos eventos, e eu sempre trabalhei interno dentro da Polícia Militar, nunca trabalhei fora, né? Para deixar bem claro que nunca participei de nada assim para trabalho externo, ostensivo, sempre interno,
porque eu não tinha nenhuma vontade de ir para a rua assim para fazer algum confronto. E uma dessas de conhecer jornalista, né? Eu falando com um dos jornalistas pelo telefone, na época telefone, ele perguntou para mim se tinha alguma ocorrência, né, da sala de imprensa para passar para o jornal. E eu, muito alegre, falei: tal, fulano, temos sim uma notícia aí para você passar para o seu jornal, e vai ser muito bom para você. Aí ele, do outro lado da linha, falou assim: mas, você é muito divertido, você me parece policial, assim, a gente vê aqueles policiais assim, um pouco bem sérios, sisudo, e você de repente né, todo alegrão. Eu falei: pois é, eu sou assim mesmo, o meu jeito é esse e tal. Mas, cara, é diferente. Eu falei: sabe o que é? É que de dia, eu vou te falar, eu sou PM, mas à noite eu sou roqueiro. Ele do outro lado da linha falou: o quê? Não acredito. Como assim, cara? Conta pra mim. Não, aqui é o meu bico, na verdade, eu toco à noite, né? E eu sou policial de dia, mas à noite eu sou roqueiro, por isso que eu sou assim, todo extrovertido e tal. Ele falou: cara, a gente precisa fazer uma matéria sobre isso. A gente precisa. Eu falei: mas não é assim, eu preciso pedir ordem pro comandante-geral para poder participar de alguma entrevista sua, né? Eu não posso falar assim. Ele falou: mas fala, cara. Eu fui lá conversar com o comandante, na época o capitão, e ele falou que ia falar com o major, que ia falar com o comandante geral, tudo assim, né? E aí daqui a pouco eu recebi a notícia que eu iria participar de qualquer jornal como policial roqueiro. Essa escola que é incrível, Ferreira. Rock and roll e polícia não combinam, mas um PM da capital não quer nem saber desta regra. Durante o dia, o Comando-Geral da Polícia Militar acompanha os noticiários de todos os canais e faz uma triagem para encaminhar ao comando. Ele está... Excelente soldado, cumpre com as suas missões, né, disciplinado, responsável, austero, né? E esse cabelo dele assim com gel, cortado, isso assim tá dentro do regulamento? Do jeito que ele coloca, dá para disfarçar. Quando o turno termina, o soldado deixa o quartel e volta para casa. Quando entra no quarto, a metamorfose começa. A farda vai para a reserva, junto com toda a disciplina que a tropa exige. E logo depois, o roqueiro começa a aparecer, com todos aqueles detalhezinhos que o palco exige da tribo do rock. Tudo com apoio total de mamãe. E vai encontrar sua banda. Você acha que rima com polícia? É só saber dividir as coisas. Várias bandas de rock têm uma série de rocks falando mal da polícia e de repente você tá dos dois lados? Eu faço parte da polícia. Então só quem faz parte da polícia sabe falar alguma coisa sobre ela e até de repente respeitá-la. Você não tem rock falando de polícia? Não tenho. Você é melhor roqueiro ou melhor policial? Eu sou os dois. Petrov. É porque eu falei um Petrov. Petrov! De roqueiro, lógico. Mas aqui do tornozelo para baixo é PM, porque essa bota é da corporação, ou não? Não é. Não é, não? O pessoal geralmente usa, os jovens aí tá usando. Eu vou lá. Tá com um cachorro? Tá mesmo?
A dupla personalidade é um fenômeno famoso desde que o romance O Médico e o Monstro virou sucesso popular. Mas hoje aniversaria em São Paulo um personagem parecido, um caso digno da literatura ou talvez do cinema. Meu primeiro disco, né, é um disco solo, chama Retrato de Cena, está saindo pela gravadora Alternativa, né? E é um trabalho que tem 9 músicas recheadas de romantismo e protesto. Então, esse trabalho meu já tem vários tempos, né? Que composições são suas? As composições, a maioria é minha, com alguns amigos meus, né? Tem o Custódio Anacleto, o Altamiro Medini, entre outros, né? Mas nesse meio aí, depois de tudo, começaram as perseguições. E estava meio cansado com essas perseguições de algumas pessoas das patentes mais altas lá, porque na época eu era soldado, né? Tinha cabo, sargento, tenente, e muita inveja se lançou, né, nessa época comigo, contra mim. E eu estava também um pouco desnorteado com essa situação. Acabei, né, sendo acometido por ter feito algo que eu não tinha feito. Fui parar na corregedoria da Polícia Militar, fiquei lá preso injustamente por uma situação que eu não tinha cometido, e aquilo me angustiou muito. E foi assim que eu, saindo de lá, e a primeira coisa que eu fiz, eu acabei pedindo baixa. Muita gente falou: você vai se arrepender de sair da Polícia Militar, porque aí vai acabar a sua carreira de vez. E realmente aconteceu que as portas se fecharam, né? Eu praticamente, ninguém mais falava sobre Vlad, o PM roqueiro, Vlad artista. Tinha participado de filmes, fui procurar a empresa que tinha feito o filme Perfume de Gardênia, junto com José Maia, com Cristiano Torlone, Beth Faria, novela no SBT, o pessoal das novelas, todos fecharam as portas, e eu fiquei angustiado com aquela situação. Fui trabalhar, né, como segurança nas ruas ali na Alameda Jaú, na Alameda Itu, para poder sobreviver. Fiquei praticamente uns 2 anos trabalhando como segurança. Ingressei para a faculdade, tentei fazer por 2 vezes faculdade de Direito, não consegui dinheiro, biomedicina, e finalmente consegui uma bolsa de estudo pela Escola da Família para poder ingressar para ser fisioterapeuta. E foi aí que eu ingressei para fisioterapia. E a minha área artística tinha apagado, não tinha mais, não era convidado para nada, não tinha mais oportunidade para nada, mas o sonho ainda vivia, assim, sabe, de repente retornar, a voltar a cantar, voltar a fazer teatro, alguma coisa na área artística. Na época eu já tinha me separado, né? E assim eu fiz o curso de acupuntura na época também. Bom, falar para você que eu amava ser fisioterapeuta, gostar de fisioterapia, gostava porque eu também tinha vontade, quando era pequeno, de ser médico na época. Eu tive várias vontades na época, como criança, de ter um piano, um pianinho, né? Eu nunca tive um piano. Muitas coisas da minha infância aconteceram e eu fiquei pensando, refletindo: poxa, poderia ser tantas coisas, e eu nunca tive assim tanto incentivo. Começou a gerar isso dentro de mim, na minha vida, o porquê das coisas não estarem dando certo para mim. Então foi aí, começou assim a gerar um monte de questionamento na minha cabeça. Fui para a igreja evangélica e, na verdade, fui apresentado a Jesus, né? Ao Jesus da religião. Hoje eu tenho entendimento sobre isso,
né, que não é esse Jesus que hoje eu entendo que ele seja, mas eu fui para aquele sistema daquela igreja formatada, pastores, e eu ingressei com tudo para também fazer parte da cúpula. Glória a Deus. Quantos são, irmão Clênio? Será que já estão todos aqui? Aleluia. Eu sempre digo que a nossa igreja tem uma visão própria que Deus tem dado. E é tão bom quando alguém vem de outro ministério e se encaixa, porque muitos vêm e não se encaixam. Estou feliz com vocês aqui. Paixão pelas almas. Aleluia. Profundo amor e sabedoria do céu. É o que nós pedimos agora, Pai. Ministramos sobre eles a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Recebemos esses irmãos com a salva de palma. Os pastores podem cumprimentá-los. 10 horas para o quintal, 11 horas, minha família no altar do Senhor. E às 5 da tarde, às 7 da noite, se Deus quiser, amanhã eu vou estar pregando nos 2 cultos. Amanhã, se Deus quiser, eu vou estar pregando nos 2 cultos, às 5 e às 7. Cadê o Caleb? Caleb, você vai cantar para terminar. Vem cá. Caleb vai terminar o culto cantando o hino de louvor ao Senhor. Caleb vai cantar. Aleluia. Deus, amém, para a honra e glória do Senhor. Esse Deus que confirma, Ele revela, mas Ele confirma todas as coisas. Essa banda nasceu no coração de assim, pra sempre, ó Deus, que seja feita a tua vontade. Depois de um tempo eu saí da igreja, né? Eu fiz parte de umas 4 denominações e aí chegou no ponto que não dava mais, porque eu estava me tornando uma pessoa intragável, sabe? Uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que olhava o ser humano simplesmente como um pedaço de carne, ali como pastor, eu estava me tornando um demônio na época, sabe? E eu não estava muito afim daquela situação, porque o meu desespero maior foi saber que eu estava sendo hipócrita, então eu resolvi sair, sabe? Com toda aquela hipocrisia. Eu acho que foi aí que a luz começou a virar para a minha vida. Foi quando, nessa busca de querer saber a verdade de todas as coisas, sabendo que Jesus é a verdade, é a vida, né? Jesus, mostra para mim realmente, né, fora da casinha da igreja, quem tu és. E começou a se revelar um Deus diferente para mim, um Deus aqui interno, sabe, aquela coisa assim, que não era no meio daquele povo, era aqui dentro de mim. E foi quando chegou na época em 2003 que meus pais eles tinham falecido. Passou cerca mais ou menos de quase uns 7, 8 anos, em 2020, que eu fiquei na época em 2020 mais ou menos, que teve a pandemia, que eu me recolhi mais para orar, pedir para Deus as coisas, falar comigo. E até que chegou um dia que os meus pais eles tinham ido embora há um tempo, né? Meu pai, minha mãe, e eu falando com uma prima da Bahia, eu contando para ela, né, sobre a morte deles, que eles tinham falecido e tal, e eu simplesmente falei assim, soltei para ela que foi tom de brincadeira, né, na verdade. Agora, quem na verdade é a minha mãe, Terezinha, é a Vilma, né? A Vilma, minha irmã. Ela do outro lado do telefone falou assim: ela te contou? Ela te contou? E eu do lado eu falei assim: contou o que, Terezinha?
Não, me conta o que? Eu não estou entendendo. Não, Vlad, deixa pra lá, isso é história antiga, isso aí é coisa de família. Eu falei, não, Terezinha, agora você vai me contar, que história é essa? Ah, Vlad, eu vou contar para você, ó. Na verdade, a Vilma, né, que você tanto trata como irmã, é a sua mãe biológica. Ela teve você entre 13 e 14 anos, ela era muito nova, sabe? E os seus pais, né, que na verdade são seus avós, eles acolheram você para você não, para de repente não ser abortado, de repente para um orfanato. Naquele momento, o meu mundo caiu. Eu fiquei transtornado, apavorado, porque fiz uma descoberta que até então eu só tinha uma suspeita. Eu não sabia ao certo se era verdade ou não. Eu só tinha suspeita. Eu descobri que a minha irmã, na verdade, é minha mãe biológica. E isso para muitas pessoas pode soar como uma coisa chata, triste, mas foi uma descoberta que na verdade me libertou. Certamente que a coisa que eu fiquei mais triste não foi o fato de ter descoberto. O fato foi de ter reencontrado a minha irmã e conversado com ela sobre esse assunto, e ela simplesmente negou, e eu me senti pela segunda vez rejeitado. Quero dizer para vocês que não é fácil. Na época ela tinha 14 anos de idade, ela é 15 anos mais velha que eu. E para uma criança de 14 anos, ter uma gravidez, por vezes até indesejada, ou na verdade não sei o que aconteceu, porque até hoje eu estou meio confuso com toda essa situação, é saber que não conheço o meu verdadeiro pai. Na época eu fui acolhido pelos meus avós, que são meus pais, né, no registro. E aqui o meu mundo caiu naquele momento. Eu fiquei transtornado, não sabia onde pisar, né? Tinha vivido toda uma história com os meus pais, que depois eu fiquei sabendo que eram meus avós, que os meus irmãos, na verdade, um era meu tio e o outro era minha mãe. As minhas sobrinhas não eram sobrinhas, eram primas. Então minha cabeça ficou empolvorosa. Eu falei, meu Deus, onde que eu estou? E eu fui até ela, perguntar para ela sobre isso. Lógico que ela, no momento, ela negou, ela falou, que isso, não sei o que e tal, mas eu via que ela ficou transtornada. Ela já estava meio doente, já estava debilitada com doença reumática que ela tinha adquirido durante os anos. E depois eu fiquei sabendo o porquê dessas doenças reumáticas, né? Porque a pessoa vai acumulando alguma coisa dentro da vida dela, e eu a amava muito. Mesmo como irmã, ela me tratava como fosse o filho, né? Ela me levava para a praia, para o cinema, comprava meus cadernos, meus livros, e começou a passar toda uma história na minha cabeça porque ela me tratava daquela forma. E aí veio na minha cabeça, né? Poxa, a minha mãe. E agora, mãe? Né? Falei para ela, quem é meu pai? Me conta quem é meu pai. E ela ficou calada, muda. Naquela semana ela não quis falar mais comigo, não quis conversar comigo. E aquilo me chocou bastante, porque tinha a história dela e tinha a história do meu pai que eu não conhecia. E depois de um tempo, com toda essa história aí, 2 meses depois ela foi embora.
ela foi recolhida por Deus, para o universo, né? E eu estava em busca da espiritualidade, para saber das verdades. E foi aí que eu estava num curso, conheci uma pessoa, um curso de ozonioterapia, e eu fui visitar uma casa xamânica, uma casa que oferecia ayahuasca. E foi lá que eu tive meu primeiro encontro com a espiritualidade. Foi lá que eu tive meu primeiro encontro com Deus. Foi lá que eu tive meu primeiro encontro com Jesus. Foi lá na ayahuasca que eu vi as minhas sombras, vi os meus defeitos, os meus desejos foram respondidos. Comecei a sentir realmente a vibração de Deus que estava dentro de mim. E nesse sentido eu comecei a olhar o ser humano diferente, sabe? Sem preconceito, sem julgo. E pedindo cada vez mais que me falasse a verdade. Porque a minha vida, como tinha sido praticamente repleta de mentiras, e eu sempre lutando para conseguir as coisas, eu realizei muitas coisas, porque eu comecei a me conhecer. E comecei a perceber que o xamanismo não é religião. Que a espiritualidade é diferente de religião, porque a espiritualidade fala de você, fala sobre você, do Deus que está dentro de você, da formação, né, que é o do seu caráter, do seu julgamento, sem olhar, sem apontar para o outro, porque a religião tem isso, de apontar para o outro, da liderança, e foi tudo isso quebrado. E hoje eu estou feliz porque eu estou conquistando aquilo que eu tinha perdido, a minha essência. Hoje eu estou entendendo um pouco mais sobre a vida. Eu falo para vocês que ainda tem muita coisa para acontecer na minha vida, está acontecendo, né? Uma das coisas que eu estou buscando agora é saber quem é meu pai biológico, porque é questão de, sabe, fechar com chave de ouro, sabe? As coisas da nossa vida é assim, saber os porquês, saber as verdades, saber como é que pode você resolver uma situação, um problema, né? E fechar esse ciclo. Eu quero conhecer meu pai, mas eu quero me conhecer primeiro, antes de tudo. Fisioterapeuta Vlad Petrov, profissional fisioterapeuta, mestre em ciências da saúde, acupunturista, especialista em reumatologia e ortomolecular. Seja bem-vindo.